que de 100% da população há 500 anos atrás, o último censo deu 0,83% de indígenas. E a gente continua perseguindo. Eu queria que você falasse sobre essa história dos indígenas desde a colonização, que chegou aqui os colonizadores, o que aconteceu para reduzir de 100% uma população para 0,83%. Segundo os estudos antropológicos, historiográficos, nós tínhamos cerca de 5 milhões de povos indígenas antes de 1500. Quando os colonizadores chegaram aqui, houve uma batalha, né? Então, aquela narrativa de que foi tudo dócil e simples, a gente, hoje em dia, crescidos que estamos, né? Depois de 524 anos de história do Brasil, a gente sabe que não foi bem assim. Né? Então, essa narrativa colonizadora, ela está sendo recontada, inclusive, pelos próprios povos indígenas, que hoje estão na universidade, que estão produzindo livros, que são professores, que são profissionais liberais, e nós já sabemos que esses 5 milhões foram praticamente exterminados. Então, no último IBGE, 2022-2023, a gente conta 1.700.000 povos. Só aí a gente já vê a baixa, e mesmo assim, é 1.700.000 porque os povos indígenas estão nesse momento, se autodeclarando indígenas. Até o censo de 2010, nós contávamos apenas com 900.000 povos. E o fato da conscientização a respeito da sua identidade, da sua autodeterminação, tem feito com que eles tenham aumentado em número. Não é porque estão nascendo mais, mas porque estão se reconhecendo indígenas e estão se colocando, se afirmando nesse sentido. Porém, é menos de 1% da população brasileira. Então, nós estamos falando de uma minoria que está sendo perseguida, não só pelo racismo estrutural no Brasil, mas também pela política, né? Pela política de extermínio, de genocídio, de ecocídio, de etnocídio, né? São palavras que hoje a gente usa, né, para explicar essa perseguição que acontece contra os povos indígenas desde 1500. A gente vê com os Yanomamis, que faz tempo tendo esse genocídio que está acontecendo com eles e muda governo, continua a mesma coisa. Exatamente. Essa história dos Yanomami, por exemplo, se a gente for olhar para a história do Davi Copenaua Yanomami, que é uma grande liderança indígena, reconhecida internacionalmente, a gente vai ver que ele vem lutando, né, a respeito da conscientização sobre esse povo e do direito que eles têm à terra, que é a maior terra indígena demarcada no Brasil, há mais de 30 anos. Né? Ele já vem fazendo isso. Então, caiu agora no conhecimento das pessoas pós-pandemia, quando se foi denunciado, né, que havia um verdadeiro projeto de extermínio contra esses povos, né, crianças morrendo por desnutrição, falta de atendimento médico, por Covid, né, então isso veio à tona. Mas, infelizmente, mesmo no governo Lula, que criou, né, um Ministério dos Povos Indígenas, que criou uma frente, né, de trabalho no território Yanomami, a gente ainda vê a presença de mineradores, né, de garimpo ilegal, de invasores de terras dentro de um território que já é demarcado. E isso inviabiliza, né, a existência, a saúde, né, a dignidade desses povos. Então, a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa conjunta com o governo federal para não só conscientizar as pessoas, mas para forçar, né, que esses atendimentos de fato aconteçam e não fiquem só no papel, né, na intenção, mas que de fato haja um atendimento eficaz naquela região, né?